A maioria dos senadores decidiu devolver o mandato ao tucano Aécio Neves, que tinha sido afastado por uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele também estava proibido de sair de casa à noite desde setembro. O presidente do Senado mal chegou da viagem à Rússia ontem à noite e já recebeu visitas para discutir o caso Aécio Neves do PSDB. Primeiro, do senador tucano de Minas, Antônio Anastasia. Depois, Eunício de Oliveira recebeu o presidente Michel Temer. Aécio contava com o apoio de Temer para conseguir votos no PMDB e se livrar das medidas impostas pelo Supremo. E Temer com a ajuda de Aécio e do PSDB para barrar na Câmara a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. A noite foi de negociações e avaliações sobre os votos favoráveis a Aécio. Mas amanhã começou com uma notícia desfavorável à estratégia do senador mineiro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou que a votação do Senado para decidir sobre o afastamento de Aécio fosse aberta. Cada senador assumindo publicamente no painel do plenário sua posição política contra ou a favor do afastamento do senador Aécio Neves. Em visita à Câmara dos Deputados, Alexandre de Moraes disse que a Constituição proclama transparência na votação dos parlamentares. Há uma grande diferença entre o eleitor, e o eleitor é aquele que escolhe, ele tem o sigilo de voto para que ele não possa ser pressionado a votar em A ou B, para que ele possa votar livremente, mas há uma grande diferença entre o eleitor e os parlamentares. Os parlamentares, eles devem, logicamente, a prestação de contas a seus eleitores. Então, qualquer que seja o posicionamento do parlamentar, os eleitores desse parlamentar e o restante da sociedade devem ter conhecimento. Aécio estava afastado das funções de senador por determinação da primeira turma do Supremo desde o dia 26 de setembro. Foi proibido de sair de casa à noite e obrigado a entregar o passaporte. Pesa contra ele uma gravação em que, segundo a Procuradoria-Geral da República, ele pede propina ao dono da JF, Joesley Batista, R$2 milhões, reforçando um pedido que já tinha sido feito pela irmã dele, Andréa Neves. Na combinação sobre a entrega do dinheiro, Aécio diz, ironicamente, que mata quem delatar. Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Eu só falo. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá pra ser. Tem que ser um que te mata ele antes de delatar. Na mesma conversa, Joesley faz um pedido que, segundo a Procuradoria, seria a contrapartida, a nomeação do novo presidente da Vale. Amigo do Dida, do Banco Brasil, da Petrobras, ele é do governo anterior, não sei o que, ele veio lá e falou, Vale, a Vale, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, ouvindo, e daí, o que tem a Vale? Não, o Aécio foi indicar, o presidente da Vale. Você tá, e daí? Eu sei que você conhece a Aécio, fala meu nome. Eu falei, até aí tudo bem. Aécio lamenta que seja tarde, pois já escolheu outro nome. Nosso jogo aqui é olho no olho. Você foi o cara que me ajudou. Tá bom. Aí eu chegar mais ou menos onde é que eu cheguei. Vou falar para você, eu não falei para ninguém. Eu nomeei o presidente da parte. Já, então foi. Hoje. Hoje à tarde, pouco antes do início da sessão do Senado, Aécio Neves encaminhou uma carta aos senadores. O senador falou das gravações e da decisão do Supremo que o afastou. A determinação dessas cautelares, sem que sequer houvesse denúncia aceita contra mim, e o mais grave, sem que eu sequer pudesse apresentar as provas de minha defesa, se sustenta em uma gravação feita de forma clandestina, portanto criminosa, por um réu confesso, Joesley Batista, em busca dos extraordinários benefícios de sua delação premiada, agora interrompida. O encontro, como demonstram as novas gravações que haviam sido omitidas pelos delatores, tinha como objetivo oferecer ao empresário um apartamento de propriedade de minha família, cuja venda ajudaria a pagar as despesas de minha defesa. Já claramente orientado, ele transformou essa consulta numa proposta de empréstimo que seria devidamente regularizado e pago não fosse outra a intenção do delator. Não houve em nenhum momento oferta de contrapartida ou envolvimento de dinheiro público, o que descaracteriza qualquer ato ilícito. Aliás, outro delator da própria JBS, Ricardo Saldi, afirma em seu depoimento: ele, Aécio, nunca fez nada por nós.
Aécio disse que novos depoimentos de delatores apontam para o que é ainda mais grave: o prévio conhecimento de agentes do Estado, notadamente da Procuradoria-Geral da República, sobre essas gravações, o que por si só configuraria crime de responsabilidade. Descobre-se agora que o senhor Joesley saiu de reunião de várias horas na PGR para, no mesmo dia, horas depois, fazer a criminosa gravação de que fui vítima, sem prévia e devida autorização do STF, como determina a Constituição. No apelo aos senadores, Aécio falou: caro colega, já me desculpei e volto a fazê-lo e me penitencio diariamente pelos termos inadequados que utilizei naquela conversa que imaginava privada, sabendo que nem isso os justifica, mas reitero, não cometi qualquer crime. O que peço é única e exclusivamente aquilo a que tem direito qualquer cidadão e que não deve ser retirado de alguém pelo fato de ser detentor de mandato eletivo. A oportunidade de apresentar a minha defesa e provar a minha inocência, sem pré-julgamentos e sem sentença antecipada. E o dia foi de conversas internas dos partidos, inclusive do PMDB e do PSDB. As contas foram feitas e, diante de um quórum baixo, aliados de Aécio aconselharam o adiamento da decisão. Mas Eunício Oliveira fez um acordo e manteve a votação para hoje. Quem votar sim, mantém a decisão da primeira turma. Quem votar não, rejeita a decisão da primeira turma. O tucano Cássio Cunha Lima, um dos defensores de Aécio, desistiu de levantar uma discussão antes da votação. Ele e outros senadores do PSDB queriam discutir se uma turma do STF poderia ou não afastar um senador, ou só o plenário. Mas, diante da repercussão negativa, Cássio recuou. A previsão de uma acirrada votação levou os senadores a mudarem planos e comparecerem à votação. Foi o caso de Walter Pinheiro, sem partido, que deixou temporariamente a Secretaria de Educação da Bahia, e de Ronaldo Caiado, do Democratas, que fraturou o ombro em uma queda de uma mula. Os dois votaram contra Aécio. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, também deixou repouso, por causa de uma diverticulite, para votar a favor de Aécio. Eunício, então, iniciou o processo de votação. Jader Barbalho, do PMDB, alvo de 4 inquéritos relacionados à Lava Jato, criticou as medidas do Supremo. Com todo o respeito que tenho ao Supremo Tribunal Federal, à instituição e aos seus ministros, não posso eu, de forma alguma, ser favorável a uma decisão equivocada, que nem na turma teve unanimidade. Nem na turma, foi uma decisão de 3-2. Senhor presidente, o senhor leu o texto da Constituição. Em seguida, Álvaro Dias, do Podemos, defendeu as medidas impostas a Aécio. Nós estamos vivendo, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadores, um momento dramático na vida nacional, em que a sociedade exige a eliminação de todos os privilégios ainda conferidos às autoridades nacionais. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal, por provocação desta Casa do Congresso Nacional, nós estamos alimentando os privilégios ao invés de extingui-los, como deseja a sociedade brasileira. Apenas 26 senadores votaram sim para manter o afastamento do senador Aécio Neves. 44 senadores foram contrários às medidas cautelares adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aécio, portanto, tem o direito de voltar a exercer o mandato de senador. Agora o Júlio Mosquera traz ao vivo outras informações sobre a sessão de hoje no Senado. Boa noite, Júlio. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. O PMDB foi fundamental para a vitória de Aécio. Dos 22 senadores PMDBistas, 20 compareceram hoje ao plenário e 18 votaram a favor do senador mineiro. Apenas 2, os senadores Roberto Requião e Cátia Abreu, foram contra. O PSDB também deu apoio maciço a Aécio. Dos 11 senadores tucanos, 10 votaram e os 10 votaram a favor de Aécio. Somando os votos do PMDB e do PSDB, são 28 dos 44 votos recebidos por Aécio. Outro dado que pode ser retirado do resultado de hoje é que entre os senadores que votaram em Aécio,
17 estão sendo investigados, respondem a investigações que foram originadas na Operação Lava Jato. O senador Aécio Neves acompanhou toda a sessão de casa e logo depois do resultado ele divulgou uma nota. Ele diz: recebi com serenidade a decisão do plenário do Senado Federal que me permite retomar o exercício do mandato conferido pelo voto de mais de 7 milhões de mineiros. A decisão restabeleceu princípios essenciais de um Estado democrático, garantindo tanto a plenitude da representação popular como o devido processo legal. Assim que o resultado foi proclamado, a página oficial do Senado na internet já apresentou Aécio Neves como senador em exercício, não mais como senador afastado do mandato. Agora a presidência do Senado vai comunicar o resultado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal e Aécio estará liberado para exercer imediatamente na plenitude o mandato de senador. Ele também não será mais obrigado a se recolher em casa à noite e também receberá de volta o passaporte retido pela Justiça. Renata Bonner.